Vamos lá então, pessoal, mais um novo exercício, a questão 24 da página 217 do nosso livro. Aqui, pessoal, a questão fala o seguinte: a figura representa um espelho esférico côncavo de centro de curvatura C e vértice V. Um raio de luz, ao incidir paralelamente ao eixo CV, reflete-se duas vezes, deixando o espelho também paralelamente ao eixo CV. Sabendo que o raio de curvatura do espelho vale raiz de 2 metros, calcule o comprimento L. Bom, pessoal, primeiramente, o espelho é esférico. O centro de curvatura está aqui em C. Se eu traçar esta linha tracejada aqui, eu vou estar definindo o raio desse espelho esférico. Aqui é a mesma coisa. Também tem o mesmo valor e é o raio desse espelho esférico. Bom, como o raio incidente chega paralelamente ao eixo CV, né, que é o eixo principal, tá, do espelho, e esse tracejado aqui, ele representa o raio, ou seja, o raio do espelho esférico, então significa, pessoal, pela lei da reflexão, olha só, se esse ângulo aqui é 90, tá? Porque é o que está deixando entender, já que o raio chega paralelo e depois reflete com esse sentido, cruzando paralelo ao eixo CV, tá? Então aquele ali é 90. Se um raio de luz passasse pelo centro e incidisse aqui, neste ponto, voltaria pelo mesmo caminho. Tá? Ok? Como o raio de luz incidiu por aqui e voltou por aqui, para cumprir a segunda lei da reflexão, este ângulo, tá, e este ângulo tem que ser iguais, porque é o ângulo, esse mesmo caminho que volta o raio aqui por essa linha tracejada, é a própria normal ao espelho naquele ponto. Tá? Então aqui significa que essa linha tracejada corta na metade do ângulo de 90 graus. Ou seja, esse ângulo aqui vale 45. Mesma coisa para estes ângulos aqui. 45 graus. Bom, agora eu aplico uma trigonometria básica, né? Cosseno de um ângulo θ, ele é, em um triângulo retângulo, né? Ele é o cateto oposto pela hipotenusa. Se a gente olhar para esse triângulo aqui retângulo, por exemplo, o cateto adjacente pela hipotenusa, né? Então, o cateto adjacente ali, aquele ângulo de 45, então, cosseno de 45 graus, vai ser igual ao cateto adjacente, que vai ser metade do L, né, pessoal? Então, L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o próprio raio de curvatura, dado no problema, raiz de 2 metros. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, L sobre 2 vai ser igual. Já vou mandar esse 2 para lá, esse raiz de 2 para lá. Vai ser igual, então, ao cosseno de 45, a raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 2 metros. Corta esses dois aqui, eu fico só com L. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4 metros, que é a mesma coisa que 2 metros. Então, o nosso L vale 2 metros. Acho que bem tranquilo aí, né, pessoal? Seguindo o exercício da página 221 agora, o 35. Tá, pessoal? O que nós temos aí?
Considere a situação esquematizada a seguir, em que os centros da Lua e da Terra estão separados por uma distância d. Admita que o raio da Terra seja igual a R e que o Oceano Pacífico, refletindo a luz da lua cheia, comporte-se como um espelho esférico gaussiano. Sendo L o diâmetro da Lua, determine em função de D, R e L, tá? Letra A distância entre a imagem da Lua e o ponto P. E letra B, o diâmetro da imagem da Lua. Vamos então à letra A inicialmente. Então aqui eu tenho uma representação já mais esquematizada, com menos detalhes, apenas trazendo os raios, tá, pessoal? Os raios que saem do objeto real, aqui que é a nossa Lua, nesse sentido, chegam no nosso espelho esférico, que é a superfície do oceano na Terra. E que tipo de espelho é, pessoal? Espelho convexo, né? Tá, aqui sairia. O que é que se cruza? O prolongamento dos raios refletidos. Então, o espelho convexo, o que se cruza são os prolongamentos dos raios refletidos e o que acaba se formando, já está aqui indicada, tá? A imagem da Lua menor, virtual, porque se forma do cruzamento dos prolongamentos, e direita, né? Direita, ela não é invertida, ela é direita. Tá ok, pessoal? Notem que aqui nós vamos ter o ponto P, que também é o vértice, né? Aqui vai ser o ponto focal. E aqui o centro de curvatura, né, do espelho. Distância entre vértice e centro de curvatura é o raio da Terra. Tá? Já sabemos disso, né? Distância entre vértice e centro de curvatura é o raio da Terra. Tá? Como dito ali. Bom, para resolver a primeira, a distância entre a imagem da Lua e o ponto P. Tá? Então, essa distância aqui. Ou seja, é a distância da imagem que nós chamamos de P minúsculo linha. Como eu vou conseguir achar, encontrar a distância da imagem? Pessoal, equação de Gauss. Ok? 1 sobre f pequeno, que é a distância focal, f grande é o ponto focal, f pequeno é a distância focal, vai ser igual a 1 sobre p, p pequeno, que é a distância do objeto ao vértice, mais 1 sobre p', que é a distância do vértice à posição da imagem. Perfeito? Então, essa é a equação de Gauss, tá, que relaciona distância focal, distância do objeto e p'. Aqui, pessoal, uma pequena observação que vocês não devem esquecer. Para a gente aplicar a equação de Gauss, nós precisamos ter algumas noções sobre os sinais dessas distâncias, tá? Que são relacionados pela equação de Gauss. Então, meus amigos, o eixo aqui, ó, que vai do vértice para a esquerda, né, no sentido contrário dos raios de incidência, tá, define o sentido de crescimento das abscissas, tá? Ou seja, das medições das distâncias que estiverem na horizontal. E do vértice, tá, para cima, tá, chamei aqui de y, determina o sentido de crescimento das ordenadas, tá, de todas as medidas aí que a gente pode pegar para relacionar, né? Ou seja, se aqui é o 0, é positivo
O que estiver acima do eixo principal, esse aqui é o zero. O que estiver à esquerda do eixo principal é positivo. Portanto, vamos lá. Vou dar uma outra cor aqui. Nossa distância focal, ela é positiva ou é negativa? Onde é que está o foco? O foco está à direita do vértice, nas abscissas, tá? Em cima do eixo principal. Então, a nossa distância focal, ela é negativa. E o que ela é, meus amigos? Distância focal é a metade do raio de curvatura. E o raio de curvatura aqui para nós é R. Então, já que ela é negativa, vai ser menos R sobre 2. Perfeito? A distância do objeto ao vértice é positiva. Tá? E vai ser... Notem que é dado no problema que D pequeno é a distância de centro a centro, Lua-Terra. Mas a distância do objeto não é centro a centro. É a distância, se eu tomar como base aqui, ó, o centro seria aqui da Lua, né? Então, o meu raio ali notável, eu tomei como base o topo aqui da Lua. Então, essa distância até o vértice aqui, tá? Que eu chamo de P. Tá? Então, não é o D. Eu tenho que descontar do D. Notem aqui, ó. Eu tenho que descontar do D o raio. Então, é D menos o raio. E aí, a parte que o problema está nos pedindo. Tá? Perfeito? Agora eu vou isolar, então, esse P'. Tá bem? Vou deixar de um lado 1 sobre P' e do outro lado eu mando... Tá? Aqui, ó, como 1 sobre uma fração, é a mesma coisa que o inverso dessa fração. E não esquecer do sinal, né? Então, vai ser menos 2 sobre R. Esta estava do lado do P', agora vai para o outro lado. Então, é menos... Tá? 1 sobre D menos R. Perfeito? Continuando aqui. 1 sobre P' vai ser, então, eu vou fazer aqui essa soma de frações, né, ou subtração de frações. R vezes D menos R. Vou pegar o produto para não ter que fazer o mínimo múltiplo comum. Então, eu faço aqui, como é uma soma de fração, uma subtração de frações, RD menos R dividido por R, dá D menos R, com aquele 2, multiplica por aquele 2. Tá? Então, vai ser 2, e eu troco o inverto aqui é R menos D, porque tem um sinal aqui. Tá, pessoal? Seguindo, agora corta este aqui, só sobra R, dá menos R. Seguindo no cálculo aqui, ó, eu vou desenvolver. Fica aqui 2R menos 2D menos R. RD menos R. Aqui vai melhorar um pouquinho. Tá, um pelinho, então vai ser 2R menos R dá R, né? R menos 2D por R menos 2D por R vezes D menos R. Perfeito? Pessoal, só que isso é 1 sobre
P'. Implica, então, que P' é o inverso disso. Tá? É o inverso disso. Então, vai ser a fração ali com troca de posição entre denominador e numerador. Então, R D menos R vai ser igual a R menos 2D. Perfeito? Apenas uma observação que eu não fiz antes, vou fazer agora. Se vocês notarem, esse D aqui, pelo menos na ilustração, e é o que a gente sabe também, né, pessoal? O D é maior que R. Né? Então, nós teremos aqui um R menos 2D, isso que vai dar negativo. Né? Mas a pergunta que não quer calar, a distância da imagem não é negativa? Então, está tudo coerente, pessoal. Fiquem tranquilos. Então, esta aqui é a letra A. Vamos à letra B. O diâmetro da imagem da Lua. Tá? O diâmetro da Lua é L. Tá? Mas o da imagem, olhem lá a imagem, bem pequena. Vai ser menor? Tem que ser menor. Pessoal, como é que eu vou conseguir o diâmetro da Lua? De onde é que eu tiro? Pessoal, quando a gente trabalha com alturas, né, e o diâmetro aqui ele se comporta como uma altura, tá? Nós tem que vir à nossa cabeça a relação aquela que trata do aumento linear. Então, o aumento linear A é I, que é a altura da imagem, por O, que é a altura do objeto. Mas que também se relaciona com as distâncias, né? Então, vai ser menos a distância da imagem pela distância do objeto. Ok? Então, para terminar, o pedido é isso aqui, ó, a altura da imagem, que vai ser o próprio diâmetro da imagem aqui. Então, esse nosso I, pessoal, eu ponho o O multiplicando aqui para esse lado. Fica sendo, então, P' por P vezes o O. Aplicando agora no resultado que a gente já tem, P' ali, olhem o que é P'. P' é R D menos R por R menos 2D. O P. O que é o P? O P é a distância do objeto. Trabalhamos aqui, ó. É D menos R. D menos R. Vezes o O, né? Que é o diâmetro da imagem, o diâmetro da Lua, tá? Que a Lua é o nosso objeto, né? Que é o próprio L. Pessoal, rapidinho aqui, já vejo que dá para cortar esse termo com esse termo aqui, ó, de graça. Termina então o cálculo que a nossa altura da imagem vai ser RL, R vezes L, sobre R menos 2D. Perfeito? Eu esqueci somente de uma coisinha. Esqueci do sinal. Tá? O sinal. Eu deveria trocar aqui de lugar. Deixa eu só. Se tem esse sinal, eu posso tirar esse sinal daqui e inverter esses dois termos. Tá? É o que eu vou fazer. 2D menos R. Agora, nós sabemos que nós temos uma altura positiva. Seguindo, pessoal, próximo exercício. Vamos lá.
Página 185, questão 8. Tá? Esse foi um pedido de uma colega de vocês. Vamos lá. Admita que as órbitas de Marte e da Terra em torno do Sol sejam circunferências coplanares de raios medindo, respectivamente, 228 vezes 10 na 6 km e 150 vezes 10 na 6 km. Esses planetas percorrem suas respectivas órbitas no mesmo sentido, apresentando-se periodicamente alinhados com o Sol. Ora, maximamente próximos entre si, separados por uma distância mínima, de mínimo, ora, maximamente afastados entre si, separados por uma distância de max. Na situação de máxima aproximação da Terra, Marte pode ser observado nas noites do nosso planeta com grande brilho, dimensões aparentes significativamente maiores que em outras ocasiões, admitindo-se para a velocidade da luz o valor c, que é 3 vezes 10 na 5 km por segundo, determine. Então, na sua letra A, o de mínimo e o de máximo. E na B, o intervalo de tempo. Então, ele quer tempo, né? Gasto pela luz em minutos para sair do Sol, iluminar Marte e atingir a Terra em situações de máxima aproximação entre os dois planetas. Tá bem. Então, vamos lá. Eu fiz esse esquema aqui. Aqui nós temos a Terra. Aqui nós temos Marte. Tá? E aqui também uma outra posição para Marte, para representar aqui o máximo afastamento entre Terra e Marte, né? Então, aqui seria o tal do de máximo, né? E aqui seria o tal do de mínimo. Ok? Bem claro, pessoal? Tem que estar claro isso aí, tá? Bom, o que acontece? Vamos lá. A gente precisa achar esse de máximo e esse de mínimo. Tá? Então, vamos lá. Nós temos essas distâncias aqui, né? Distância Terra-Sol. Tá? Vou chamar aqui de... colocar aqui como o D da Terra. Tá? E tem também o D, a distância Marte-Sol, né? O D de Marte. Vamos lá. O D mínimo, dá para ver ali ó, já, ó. O D mínimo vai ser igual ao D de Marte menos o D da Terra. Ok, pessoal? Já o D máximo vai ser o quê? Vai ser o D de Marte mais o D da Terra. Tá ok? Então, aplicando em números ali agora, então, o D de Marte é 228 vezes 10 na 6 quilômetros, né? Menos, tá, o D da Terra, que é 150 vezes 10 na 6 quilômetros. O que vai me dar aí, pessoal, quanto? 78 vezes 10 na 6 quilômetros. Facinho, né? Agora, o D máximo é a soma, né? 228 vezes 10 na 6 quilômetros, mais 150 vezes 10 na 6 quilômetros. Está com a mesma base 10, né? A gente só soma os coeficientes, muito tranquilo, mesmo as unidades, em quilômetros. Não
temos dificuldade. Lembrar que, caso as unidades não sejam a mesma, a gente tem que escolher uma unidade para converter. E também a questão das bases 10 pode ser um problema. Então, temos que colocar na mesma potência de 10 ali, e para conseguir só somar os coeficientes, como a gente está fazendo aqui. Tá? 200 mais 150 é 350, mais 28 dá 378 vezes 10 na 6 quilômetros. Esse seria o nosso Dmasse. Então, a letra A, muito tranquila. Vamos para a letra B. Letra B. O intervalo de tempo gasto pela luz em minutos para sair do Sol, iluminar Marte e atingir a Terra em situações de máxima aproximação entre os dois. Então, pelo que eu entendi, pessoal, então, a luz do Sol sairia do Sol, iluminaria a Terra, aqui na máxima aproximação, né? Iluminaria Marte, né? E aí refletiria e voltaria para a Terra. Tá? Então seria isso. Então esse caminho todo aí é o quê? Vamos tentar entender. Ele é o D de Marte, né? Então a distância toda, né? É o D de Marte mais o D mínimo. Tá, só que a luz viaja a C. Então, o C, que é uma rapidez, né, vai ser definido. Então, por a distância que a luz percorre, que vai ser essa aí, tá, o D de Marte mais o D mínimo, dividido pelo tempo, que é a pergunta. Vou chamar aqui de ΔT. Então, agora isolando o meu ΔT, passa para cá multiplicando, o C que vai ficar multiplicando, passa dividindo, então eu vou ter um ΔT igual, então, ao D de Marte mais um D mínimo dividido por C. Colocando em números, vamos lá. O D de Marte é 228 vezes 10 na 6 quilômetros, mais o D mínimo, que deu 78 vezes 10 na 6 quilômetros. E já o C, foi dado ali um problema, é 3 vezes 10 na 5 quilômetros por segundo. Olha que legal aqui a questão das unidades, tá? Nós vamos cortar quilômetro com quilômetro. E olha o que sobra, vai sobrar um ΔT, né? Lembrando que a fração no denominador, tá, de uma outra fração, ela inverte. Então o segundo vai ficar em cima, vai dar um ΔT em segundos. Tá, pessoal? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. ΔT, então, vai ser igual. Vamos somar o que está em cima, 228 mais 78. Se eu botar 80, vai dar 308. Mas eu tenho que tirar 2 porque são 78. Então vai dar 306. 306 vezes 10 na 6. Dividido por 3 vezes 10 na 5. Só que eu posso colocar para cima essa base 10 aqui e mudar o sinal do expoente na menos 5. E aqui é segundos que vai dar, que eu já estou sabendo disso aí, né, pessoal? Vamos lá. 306 dividido por 3 é divisível por 3, meus amigos. Se fosse 300, daria 100, mas é 306, então dá 102. Vai dar 102
10 na 6 com 10 na menos 5, sobra 10. Tá? Sobra 10 segundos, o que vai me dar 1020 segundos. Esse é o tempo que a luz demora para percorrer o D de Marte mais o D mínimo. Tá? Então, chegar em Marte, refletir e voltar para a Terra. Perfeito? Seguindo, meus amigos, mais uma. Vamos lá, então, página 216 agora, questão 21. No esquema a seguir, E é um espelho esférico côncavo, muito bem, de centro de curvatura C, foco principal F e vértice V. AB é um objeto luminoso posicionado diante da superfície refletora. Então, essa vela aqui, né? Levando em conta as condições de Gauss, construa graficamente em seu caderno a imagem de AB, considerando as posições 1, 2, 3, 4 e 5. Em cada caso, dê a classificação da imagem obtida. Muito bem, um problema clássico, tá, pessoal? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu só ver aqui se não. Ok. Vamos fazer aqui da forma mais rudimentar aqui que eu possa fazer. Vou fazer aqui nessa primeira posição, tá? Usando aqui o esquema do problema. Depois a gente faz os outros esquemas. Então vamos lá. Ele quer então construir graficamente a imagem de AB. Então a imagem em cada posição. E vamos classificar, né, a imagem. Então vamos construir. Na primeira posição, vou tentar aqui, eu vou fazer um raio paralelo ao eixo principal. Tá, não é para ser tracejado, não. Mas é só para me guiar. Tá, ok? Isso aí é mais ou menos paralelo. Um raio paralelo, segundo a nossa noção de raios notáveis, para espelhos esféricos, tá? Ele incide sobre um espelho esfero-côncavo e reflete para o foco em direção ao foco. Tá? Então, deixa eu tentar melhorar aqui. O foco está aqui, né? E vamos lá. Ok? Vou ter que escolher pelo menos mais um, tá? Para a gente verificar onde se cruzam os raios. Tá? Então eu vou escolher agora o raio aquele do difícil de traçar, tá? Mas é o raio que incide, tá? Incide no vértice. Tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais ou menos, né? Tá louco. Traçar o bichinho. Tá? Para a lei da reflexão, então esse ângulo aqui, ó, que o eixo de simetria, o eixo principal vai acabar sendo a própria normal, ó, o espelho, né? Então ele tem que voltar, tá ok? Com o mesmo ângulo. Tem que ter o mesmo ângulo aqui. Tá? Então, agora um trabalho de... Aqui mais ou menos. Aqui mais ou menos. Aqui mais ou menos. Tá, então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer
eles se cruzarem. Vai se cruzar mais ou menos aqui, ó, tá? Eu acho que é mais ou menos aqui, próximo à posição 3 aqui, tá? Eles se cruzam. Tá ok? Muito bem. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ter a imagem do ponto superior do objeto AB, que é a vela. Então, como a vela está na vertical aqui em relação ao eixo principal, vamos aqui representar aqui a nossa vela, tá? Dessa forma. Então, temos aí na posição 1 a vela, tá? Esboçada. Então, olhem só, pessoal, essa imagem, ela vamos classificar a imagem, tá? É invertida, real. Por que que ela é real? Porque ela surge, ela é formada, ela é conjugada pelo cruzamento dos raios refletidos e não pelo cruzamento, pelo prolongamento do cruzamento dos raios refletidos, pelo prolongamento dos raios refletidos no ponto onde eles se cruzam, tá? Então, que daí seria uma imagem virtual. E ela me parece, daqui, pessoal, é menor. Tá? Um pouco menor, né? Um pouco menor. Ok? Tudo bem. Segunda situação, então, é na posição 2. Tá? A vela estando aí na posição 2. Eu vou tentar representá-la aqui bonitinha. Aqui é a posição 2, que também é o centro, né? De curvatura. Aqui é 3, aqui é 4. E aqui é 5. Tá? E aqui é a 1 anterior, né? Vamos lá, então. Aí, a velinha, tá? Vamos lá. Nossos raios aqui verdes. Padrões a raios verdes. Lembrando que o 4 ali é o foco, né, pessoal? Então, o raio incide paralelo ao eixo principal. Tá? Aqui, então, o 4 é o foco. Incide paralelo. Retorna pelo foco. Retorna pelo foco. Tá ok? Agora, o que a gente pode fazer? Tá? A gente pode fazer agora. Vamos usar um outro raio notável, tá, pessoal? O que passa pelo foco, né, usando o princípio da reversibilidade da luz. Então, ele
ele passa pelo foco. E aí, retorna, tá, paralelo. Deveria ser aqui perto, né, minha gente? Deveria ser. O desenho não está muito legal. Tá? Mas o raio retorna aproximadamente aqui na altura do centro de curvatura. Aí ainda tem aqui a chama. Tá? O que a gente vai ter aí? A gente sabe, né? Para o espelho côncavo, pessoal. De novo, em cima do centro de curvatura, então ela vai ser invertida, a imagem. Real ainda, porque é formada pelo cruzamento dos raios refletidos apenas. E ela não parece, tá, pessoal? Mas ela vai ser em cima do centro, igual, de mesmo tamanho. Tá? E em cima do centro, né? Aqui, por conta da distorção do meu traço aqui, não saiu, mas é basicamente isso que vai acontecer. Seguindo, pessoal, para o terceiro caso, então, aqui posição 1, o C, né, aqui é 2, 3, 4, que é o F, né, 5, tá? Então, agora colocando em cima do 3, a nossa vela. Tá? Em verde aqui vamos colocar os nossos raios. Então, de novo, vou usar aqui o raio paralelo, incide paralelo, volta pelo foco. Incide paralelo, volta pelo foco. Vou usar aquele do vértice aqui também. Aqui, lembrando que aqui é o vértice. Aqui é o vértice e aqui é o vértice. Então, incide no vértice, obedecendo a lei da reflexão. Tá? Aqui mais ou menos. Aqui no ponto 4 já é bem alto, né? Aqui mais ou menos. Tá? É bem alto aqui. É até mais aqui, mais ou menos. Aqui estaria no tamanho da vela, mais ou menos. Então, iria longe aqui, né? Aqui, talvez aqui.
Tá? Esse ângulo aqui, lembrando, tem que ser igual a esse. O que acontece? Quase próximo aqui à posição 1. Então, nós vamos ter, então, a nossa bendita vela aqui, né? Então, a imagem aqui vai ser invertida ainda. É real também, só que agora maior, né? Perfeito. Voltamos aqui, agora vamos para a próxima situação. Aqui é 1, aqui é o centro e a posição 2, aqui é 3, aqui é a 4, que é o foco. Bem no foco vai estar a nossa vela, né? Agora. Tentar desenhar a bichinha aqui de novo. Vamos desenhar a bichinha. Vamos aos raios notáveis. Tá. Incide paralelo. Volta pelo foco. Que é no pé, hein? No pé da bichinha. Agora, se eu pegar esse do vértice aqui, pessoas, o que vai dar mais ou menos? Vai dar mais ou menos isso aqui, pessoal. Tá? O que é isso aqui? Raios paralelos. Vou colocar uma observação aqui. Raios paralelos, pessoal. Então, agora não haverá formação de imagem. A gente diz que a imagem é imprópria, porque não há cruzamento de raios. E notem que não há os raios refletidos, né? Esse aqui, por exemplo, e esse aqui, nem nos prolongamentos eles se cruzam também, eles se mantêm paralelos. Tá? Então, a imagem é dita imprópria. Tá? E, por fim, a gente posiciona aqui de novo, é 1, 2C, 3, 4F. Agora na posição 5, a nossa vela. Posição 5. Paletinha verde. O que dá para fazer aqui? Tem um pouco espaço para a posição 5. Mas o que a gente tem? A gente pode fazer algumas coisas. Eu vou usar, por exemplo, este aqui.
incide no vértice. Assim, né? Tá. Esse é um raio. A gente também pode... Peraí, meu amigo. Pode usar... um pouco alto aqui o nosso... Vamos usar o paralelo aqui também, ó. Aí viria... refletiria no foco, né? Tá. Nota que os raios agora divergem. Os raios refletidos, né? Divergem. Mas aí, o prolongamento dos raios refletidos, não. Olhem que eles se encontram bem aqui no finalzinho. O que isso indica, pessoal? Indica que a nossa vela vai se formar aqui, ó. Tá? Então, agora nós temos o caso excepcional do espelho côncavo. Aqui a imagem é direita. Virtual, porque é formada pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. E maior. Perfeito? Olhem só, na prática, aí a formação de imagens do nosso espelho côncavo. Para terminar, tá, nossas aulas de exercício, pessoal, uma associação de espelhos, acho que não poderia faltar. E aqui nós estamos associando um espelho plano e um espelho côncavo, ok? Vamos ler rapidamente. Então, na página 222, questão 37, dois espelhos são colocados frente a frente, um é esférico côncavo de 40 cm de raio de curvatura e o outro é plano, distante 90 cm do vértice V do espelho esférico e inclinado em 45 graus em relação ao seu eixo principal, conforme a representação a seguir. Uma fonte luminosa pontual é colocada entre os espelhos sobre o eixo principal do espelho esférico, a 25 cm do vértice V desse espelho, que vai operar de acordo com as condições de estigmatismo de Gauss. Tá? Considerando-se que os raios luminosos emitidos pela fonte reflitam-se primeiro no espelho esférico e depois no espelho plano, responda. Tá? A que distância do vértice V do espelho esférico se forma a imagem conjugada por esse espelho? Tá? Então, numa letra A, vamos já tentar resolver. A que distância do vértice V do espelho esférico se forma a imagem conjugada por esse espelho? Bom, vamos lá, pessoal. Algebricamente, nós podemos calcular pela equação de Gauss. Tá? Que é um F igual a um P, né? 1 sobre a distância focal, que é igual a 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem formada. Então, olha só, meus amigos. Foi colocado a fonte de luz a 25 centímetros do espelho côncavo. Os raios virão nessa direção e com esse sentido.
para o espelho côncavo. Então, significa que do vértice para a esquerda nós temos medidas positivas. Tá? O foco, o raio de curvatura é 40 centímetros, está um pouco aqui, ó, o C. O foco vai estar na metade disso, tá? Um pouco antes da posição da fonte. Então, a distância focal é metade do raio. Então, é 1 sobre 20 centímetros. Já a distância do objeto é 25 centímetros, também positivo. Distância da imagem eu vou achar. Tá? Então, isso aqui implica que o inverso da distância da imagem vai ser 1 sobre 20 menos 1 sobre 25. Estamos trabalhando com centímetros, tá? Perfeito, pessoal? Vou resolver. Vou fazer aqui o produto, não vou trabalhar com o mínimo, tá? 20 vezes 25 dividido por 20, sobra 25. E o contrário no outro, sobra 20. Então, aqui vai me dar 5 por 20 vezes 25. Tá? Ok? Tá? Lembrando que aqui vai dar centímetro e aqui vai dar centímetro quadrado. Corta, então, um com o outro aqui sobra centímetro, né? Embaixo, 1 sobre centímetro. Então, 1 sobre P' vai dar o quê? Corta aqui, ó, o 5 do 25, sobra 1 sobre 100. Implica, então, que P' é igual a 100 centímetros. Perfeito? Muito bem. Essa é a resposta da letra A, a 100 centímetros. Então, vai estar aproximadamente por aqui, tá? A imagem da fonte pontual ali, né? Vai estar por aqui. Um pouco mais do que a posição do centro do espelho plano. Agora vamos a B. A que distância do eixo principal do espelho esférico se forma a imagem final da fonte luminosa conjugada pelo espelho plano? Então, olhem só, pessoal. Nós teríamos raios que viriam até aqui e formariam a imagem real, né, do espelho conjugada pelo espelho esférico. No entanto, eles vão refletir aqui no nosso espelho côncavo, no nosso espelho plano, perdão. Então vai acontecer mais ou menos uma coisa assim. Pessoal, então aqui seria a nossa posição P', tá? Da imagem formada pelo espelho esférico. E a formada pelo espelho plano, por fim, né? Ela seria uma imagem, tá? Com uma posição P duas linhas. Aqui, meus amigos. P duas linhas. Por quê? Olhem esse triângulo aqui, ó. Ele é igual a este outro aqui. Tá? Então, nós teríamos aqui a formação da imagem final
Tá? Então, qual seria a posição dela aqui, né? Em relação ao espelho plano, né? Ou ao eixo principal aqui colocado. Bom, se esse ângulo aqui é de 45, deixa eu mudar de cor. Este aqui também é de 45. Tá? Se esse aqui é de 90, esse aqui também é de 90. Tá ok? E 90, 45, quanto é que sobra aqui? 45 também. Tá igual a esse. Então, este aqui tem que ser 45 e este aqui tem que ser 45 também. Tá? Perfeito? Perfeito. Essas distâncias aqui são iguais. Tá? Aqui são iguais. Essas aqui também são iguais. Vamos lá. O que eu sei? Que desse ponto aqui até este aqui, nós temos 10 centímetros, porque era 90 do vértice até o ponto do espelho. Então, aqui serão 10 centímetros. Como dois ângulos são iguais nos dois triângulos, significa, tá, que os triângulos aqui, os lados correspondentes de cada triângulo, né, este a este, tem o mesmo tamanho, a mesma medida. Então, portanto, essa medida aqui também será dos nossos 10 centímetros. Perfeito? Não preciso nem aplicar qualquer cálculo, tá? A letra B, geometricamente a gente consegue ver que será de 10 centímetros. Tá ok? Fechamos aqui, pessoal. Obrigado. Bons estudos.